Olá, eu sou o Alisson Dalhorce, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. No vídeo anterior, a gente apresentou para vocês e falou sobre as embocaduras, os bridões, e hoje nesse vídeo a gente vai estar apresentando para vocês os freios bridões. Então confere até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica especial e também já te faço um convite para estar se inscrevendo no nosso canal, ativando também o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente está fazendo aqui para você. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o freio bridão, tá? Como o nome diz, é um freio e bridão. Por quê? Porque as suas barras e os seus assentos aqui ainda tem ação bridão, esse movimento de abrir e fechar. E freio, porque já possui a haste, né? A haste ela é dividida em duas partes, parte superior aqui de alavanca e parte inferior para baixo da linha do bocal, de perna, e temos também a barbela, tá? Então essa mistura de freio com bridão é o que torna e chama essa embocadura, chama-se de freio bridão, tá? O freio bridão age nos seguintes pontos no cavalo: sobre a língua, sobre as barras, onde não tem dentes, nas comissuras labiais, que é nos cantos da boca, no queixo, agora porque a gente está entrando com a ação da barbela, tá? E também uma pequena ação na nuca, tá? Porque todos os freios têm uma pequena ação abaixadora, tá? Quando ele entra nesse movimento, o freio começa a atuar, ele também faz uma ação, uma certa pressão lá na nuca, ok? Sobre as partes do freio bridão, nós vamos começar a falar sobre as barras aqui, tá? Os assentos. Eles possuem diversas variações, tá? Esse modelo aqui é um modelo liso e grosso, tá? Em torno de 1,5 cm. Então ele é considerado médio, intermediário a grosso, até uns 2 centímetros, tá? Então tem a ação moderada, tá? De leve a moderada. E bocais mais finos, que a gente já leva em torno abaixo de 1 centímetro, eles começam a ter uma ação mais forte na boca do cavalo, tá? Então bocais mais finos, mais ação, mais grossos, menos ação, tá? A gente também pode ter a variação desses bocais aqui, eles torcidos também, tá? Os torcidos, eles elevam o nível de ação. Por quê? Porque tem essas rugosidades, tá? Tem outros modelos também que são mais chanfrados aqui, tem cantos mais vivos que aumentam ainda mais o nível de ação, tá? Então isso aqui vai agir na língua, na comissura e na barra, tá? E também ele pode variar para mais fino esses torcidos, tá? Esse aqui é um exemplo também. Então ele subiu mais um degrau ainda, ele é mais forte, tá? Tem um outro tipo também de assento, esse aqui já tem uma argola no meio, tá? Então, para que serve? Tem alguns também que são bipartidos, tem mais uma outra estrutura aqui, mais retangular. Para que serve essa argola aqui? Para a gente reduzir esse efeito aqui de apertar lá as barras, tá? Do cavalo. Então, quando a gente fechar o freio, estiver acionando ele, esse freio bridão, ele acaba dando um alívio porque ele se acomoda melhor com essas argolas no centro, tá? Que são os bridões bipartidos aqui, ok? Agora nós vamos falar sobre as pernas dos bridões, tá? Dos freios bridões. As pernas de um freio bridão, ela é dividida. A parte total, isso aqui se chama de haste. A parte superior, a gente chama de alavanca. A parte inferior, para baixo da linha do bocal, a gente chama de perna, tá? Então, a relação da alavanca de tornar um freio bridão mais forte do que o outro é a relação da perna da alavanca, tá? Quando a gente começa, exemplo, esse bridão aqui, ele é relativamente, a ação dele de alavanca é baixa, tá? Por quê? Porque a altura da alavanca e da perna são muito semelhantes. É um pouquinho maior a perna, então ele tem uma ação muito suave no momento que é acionado, tá? Então, quanto maior for essa relação entre a perna, parte de baixo, para baixo da linha do bocal, com a haste aqui da alavanca,
mais ação esse freio vai ter, tá? Um outro detalhe bastante importante aqui nas pernas dos freios bridões, alguns deles vêm com essa opção da gente estar conectando a rede aqui. Para que serve isso? Isso serve para a gente poder estar trabalhando como um bridão D, tá? Então a gente vai estar trabalhando ele na linha do bocal, então a gente não vai ter a ação de alavanca, tá? Tem essa opção, alguns modelos tem, tá? Esse aqui é um modelo que também tem. Tem outros modelos aqui também que tem essa mesma opção. Esse aqui é um modelo que já não tem essa opção da gente estar trabalhando com a head aqui no meio, tá? Esse é um detalhe bastante bacana aí para se olhar no momento de escolher, tá? Um freio bridão. Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês são a questão das barbelas, tá? A barbela, quando ela vai no queixo do cavalo, eu vou mostrar aqui alguns modelos que eu trouxe para vocês. As barbelas, essa aqui é uma barbela de corrente de espessura média, tá? Em torno de 1 centímetro aqui é o tamanho do anel. E aqui não é muito fina, tá? Mas ela tem uma ação moderada, tá? Porque ela tem bastante cantos aqui, tá? Como são vários anéis espaçados, ela acaba tendo uma ação de intermediária a elevada, tá? Tem outras variações, exemplo esse aqui, é um que tem várias argolas, tá? Opa, caiu aqui. Tem várias argolas unidas aqui, então ela é mais suave essa, por quê? Porque ela faz como se fosse uma fita, né? Então distribui, por ser mais larga, ela distribui melhor a energia quando o freio é acionado, tá? Tem outros modelos aí de couro, que são mais suaves também. Quanto mais largo e mais liso for, mais suave ela é. Quanto mais fina ou tiver mais quinas, mais forte ela vai ser, tá? Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês são esses tipos aqui de embocaduras, tá? Esse aqui é um freio bridão rocambole ou espanhol, tá? São os dois nomes dessa embocadura aqui. Essa embocadura é bastante bacana porque ela possui uma perna, como a gente já falou, abaixo do bocal é perna e acima é a alavanca, tá? Uma perna muito pequena, então a ação de alavanca total aqui é muito pequena no cavalo, tá? E a gente pode estar conectando a head aqui, que vai estar a linha abaixo da linha do bocal. No centro a gente vai estar trabalhando como um bridão D. E na parte de cima aqui também, tá? Reduzindo ainda mais a ação, tá? Então essa aqui é uma embocadura bastante interessante para a gente estar colocando na transição dos animais, quando eles estão saindo do bridão D ou do bridão agulha, passando para um freio bridão, porque a ação, quando a gente começa a acionar o freio, a gente vai ter a ação aqui das barras, né, sobre a língua, sobre as barras, a comissura labial, e a gente vai estar apresentando para eles aqui a barbela, tá? Então a barbela aqui vai ter uma ação muito pequena. Então é bastante interessante para a gente já não apresentar de forma tranquila para os nossos cavalos, para eles conhecerem a barbela, tá? Uma outra pergunta que o pessoal faz para a gente aqui também é freio bridão. A gente trabalha com as duas mãos na rédea ou com uma mão na rédea? Então, a gente pode estar trabalhando das duas formas, tá? Os bridões, bridão D, bridão agulha, a gente sempre recomenda trabalhar com as duas mãos na rédea, tá? Porque a gente está ensinando os movimentos para o cavalo, conduzindo ele, mostrando para onde ele deve ir. Então, o freio bridão, da mesma forma, a gente pode estar fazendo isso, trabalhando com as duas mãos na rédea, a gente consegue trabalhar um canto da boca do cavalo e o outro, tá? Mas a gente pode também estar trabalhando com uma mão na rédea. É bastante interessante a gente utilizar isso nos freios bridões, para a gente estar começando a ensinar para eles a trabalhar com uma mão na rédea. Tem provas que a gente vai levar o nosso cavalo, que a gente sabe que o final dele, né, o final desse treinamento é para ele estar utilizando um freio duro, para estar sendo apresentado com uma mão na rédea, isso para prova, para laço, para diversas modalidades, tá? Então, sim, pode ser utilizado tanto com as duas mãos na rédeas ou com uma mão na rédea, tá? Uma dica que eu gostaria de falar para vocês tem cavalos
que quando a gente coloca o bridão na boca dele, né, um freio bridão, tem cavalos, inclusive até na parte do bridão lá no início, tá? Uma dica bastante legal para vocês. Tem cavalos que acabam passando a língua por cima aqui das barras, tá? Dos assentos. E muita gente faz o quê? Vai lá e sobe a cabeçada. Então, trancando, não deixando o cavalo transitar com a língua, tá? Então, uma dica para vocês é a gente fazer o contrário, tá? Quando o cavalo está incomodado, que ele acaba jogando a língua por cima, é a gente abaixar a cabeçada, tá? Deixar que o cavalo tenha liberdade de transitar com a língua. Vai ser, às vezes, ele vai sair com a língua aqui por cima, só que é pior para ele. Ele vai ver que a língua acaba sendo um forro para a boca dele, tá? Deixa mais confortável. Então, ele vai andar, às vezes, alguns minutos até com a língua aqui por cima. E se a gente trancar lá, puxar cada vez mais isso, ele vai ficar agoniado e cada vez mais tenso. Então, deixa alivia, solta para baixo, deixa ele trabalhar com a língua por cima, daqui a pouco ele vai se acomodar e vai passar a língua por debaixo das barras aqui, tá? Essa é uma dica bem legal para vocês aí, tá? Um outro ponto, uma outra dica que eu queria deixar para vocês, na verdade é uma dica alerta. Tem cavalos que acabam com o tempo, tá? Por algum incômodo, algum problema, tem cavalos que buscam morder a perna do freio, tá? O freio bridão, por ele, quando a gente fecha, a gente aciona ele acaba fechando aqui as pernas, tá? Então elas se aproximam. Tem cavalos que acabam tentando pegar a perna do freio bridão, tá? Então, caso vocês tenham um cavalo que faça isso, tá? Ou que venha começar a fazer esse tipo de tentar pegar a perna do freio, a gente deve procurar uma outra embocadura, tá? A gente não pode deixar o cavalo viciar com isso de querer buscar uma fuga aqui, de estar pegando a perna do freio, tá? Então a gente vai ter que passar por uma embocadura mais rígida ou com um desenho que afaste mais essa tentativa dele tentar pegar a perna do freio, tá? E aproveitando aqui, eu vou mostrar para vocês alguns dos inúmeros modelos que existem. Esse aqui é com uma perna de alumínio, tá? O bocal em ferro. Sobre os materiais aqui, tá? O ferro é uma embocadura bastante interessante porque estimula a salivação dos cavalos, tá? Como o cobre também é, tá? Então, vou mostrar alguns modelos aqui para vocês. Esse já é um torcido, como a gente falou, que tem um pouquinho mais de ação. Pernas em inox, bocal em ferro. Esse outro modelo mais fininho, tá? A gente tem outros modelos aqui também. Esse já com uma perna S ou perna 5, alguns locais falam também, inox e bocal ferro. A gente tem modelos também com cobre, tá? Não é um rolete, e sim, dentro aqui da barra possui, né, o revestimento aqui, ele é, na verdade, esse aqui nem é revestido, ele é feito aqui mesmo com cobre, tá? Que também estimula a nossa salivação, pernas em inox. Que a gente vem para uma linha que eu mostrei antes, esse tem a articulação aqui no meio, que acaba ajudando também, pernas em ferro. Tem esse tipo aqui, que é só com a divisão no meio também, todo em ferro. Esse aqui é um modelo até que eu comentei, que já tem os cantos um pouco mais vivos, tá? Um bridão também, um freio bridão aqui, tá? Tem outro tipo de torcido, esse aqui também todo em ferro, tá? Os pequenos, tá? Com as pernas curtas, como falei anteriormente lá, são bastante interessantes para essas transições. Esse já tem o bocal torcido, então com mais energia. Tem o liso, tá? E vou deixar aqui para vocês também, vou mostrar. Esses aqui também são freios bridões, tá? Só que eu vou deixar para um outro vídeo para vocês, tá? Que eu vou falar sobre essas embocaduras aqui, sobre os freios bridões, tá? Freios bridões com ação de elevação, tá? Levantadores. Mas esse é um próximo vídeo que eu vou mandar aí. Então, fazer o convite de novo para vocês se inscreverem aí no nosso canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que vem por aí. Vem com a gente, vem para a Allhorse, a sua loja online de produtos equestres.